1983. Mara com 25 anos, Marcelo com 26. Eram dois jovens, estavam apaixonados, cheios de sonhos e de planos. Casaram-se e, é claro, pensando em ser felizes para sempre. 3 meses depois de casados, Mara engravida de sua primeira filha, Marcela, que por ter o compromisso não está aqui hoje conosco. Gente, 3 meses depois do casamento, isso é bebê de lua de mel. Glória a Deus, né? Bom, exatamente 6 meses após o nascimento da sua primeira filha, acompanhe comigo aí o raciocínio. Então, 3 meses depois de casada, ela engravida. E 6 meses após o nascimento da sua primeira filha, Mara engravida pela segunda vez do Michael, que também, infelizmente, não pôde estar aqui. Parece para vocês um retrato de uma família feliz? Jovens, recém-casados, 2 filhos lindos e saudáveis. Mas, infelizmente, Mara e Marcelo, tão recentes de casado, tudo tão novo, eles abrem uma brecha e Satanás entra na casa deles. Infelizmente, porque essa é a missão de Satanás nessa terra: roubar, matar e destruir. Uma relação tão recente, infelizmente, lamentavelmente, não existia mais amor. É muito cedo para um casamento que parecia tão próximo. Não existia mais amor naquele lar. Não havia Cristo, então não havia conhecimento, não havia sabedoria por parte deles. E ainda tinha 2 crianças para cuidar. Eles abriram a brecha, Satanás sambou em cima daquele relacionamento. Havia muita implicância entre os dois. Muita implicância, e isso levava a palavras que agrediam, palavras que feriam, que humilhavam. As brigas eram constantes e cada vez mais. E cada briga, as ofensas eram maiores. Agora aqui é algo que vai me chamar a atenção. De uma atitude positiva do Marcelo. Mas o diabo não deixou Mara ver. Apesar de todas as brigas, apesar de todas as ofensas, as palavras ditas, Marcelo era o mais flexível da relação. Ele era o mais flexível. Apesar de tudo, Marcelo era um pai ajudador. Ele ajudava Mara com os filhos. Ele dava banho, ele alimentava, ele levava para passear. Mas Mara não conseguia ver o que Deus estava mostrando para ela, porque ela tinha muito orgulho no coração. E o diabo estava lá. O diabo cegou ela naquele momento. O diabo cegou ela de tal forma que ela começou a ter raiva dele. E aí Mara teve uma atitude que nenhuma esposa, eu não sou casada, mas eu tenho 4 irmãs casadas, nenhuma esposa pode ter. Mara se dedicou 100% aos 2 filhos. Não sobrava nada de amor, nem de carinho, nem de atenção para o Marcelo. Não sobrava mais nada, porque ela estava 100% dedicada a Marcela e a Michael. E tinha algo que Mara fazia todos os dias. Ela mandava ele embora de casa. A situação era tão insustentável, o ambiente era tão pesado, que Mara mandava ele embora, mas ele não ia. E ele não ia porque estava cheio de amor, não. Ele não ia porque ele queria a esposa dele de volta. Ele não ia por implicância mesmo, ele não foi embora. Então não havia mais relacionamento, não havia mais amor. Havia 2 pessoas numa casa, com 2 filhos pequenos, cada um para o seu lado. Nessa época eles ainda dormiam na mesma cama. Mas
lado e o outro para o outro lado. Não se tocavam, não se falavam. E as agressões verbais de ambos eram cada vez pior. Ela descreve como um inferno aquela relação. Um dia, Mara percebe que próximo à casa dela, na esquina da casa dela, havia uma igreja da Universal. E então, um daqueles dias que o Marcelo demora para voltar para casa, ela pega os 2 filhos e vai lá. Vai lá naquela igreja, ela foi visitar. E ela entrou lá incrédula. Mas ela saiu de lá mais incrédula do que entrou. Nada mudou. Nada mudava naquela relação. Mas um dia Mara entra naquela igreja e ela fez uma oração do jeito que ela sabia fazer. Ela falou para Deus que ela queria sentir Ele. Ela falou: Deus, eu quero te sentir. E ela sentiu. Pela primeira vez ela ouve a voz do Senhor naquela igreja. E ela voltou para casa impactada. Ela disse naquele dia: Deus, eu queria tão sentir tua presença. Eu queria que vocês lembrassem de Mateus capítulo 7, lá no versículo 8. A Bíblia diz: porque aquele que pede, recebe. E aquele que busca, encontra. E o que bate, glórias a Deus. Deus é assim. Ele não vai entrar na minha vida, nem na sua, nem entrou na da Mara e do Marcelo, enquanto eles não permitiram. Eles continuaram frequentando a igreja. Vocês percebem que eu digo eles? Porque lembra que eu disse que, apesar de tudo, Marcelo era o mais flexível? Ela convidou ele para ir para a igreja do jeito dela, bem grosseiro, tipo, vamos? Se quiser ir, né? E ele ia para a igreja. Ele frequentou lá junto com ela por um tempo. Eles frequentaram aquela igreja por algum tempo. Mas cada vez que ela ia, Deus abria um pouco mais o entendimento dela e ela começou a perceber que não era o lugar dela. Não era lá que ela queria estar. Ela não sentia paz. E apesar daquelas idas e vindas da igreja, nada mudava dentro da casa de Mara e de Marcelo. Nada mudava. Eles eram marido e mulher na rua. Dentro de casa eles eram 2 pessoas que brigavam, que quebravam o pau, que se ofendiam. O diabo começou a trabalhar muito rápido, porque ele percebeu que Mara estava abrindo o coração para Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E nessa época, indo para a igreja ambos, o diabo se apressou e fez com que eles se separassem de quarto agora. Eles não dormiam mais no mesmo quarto. Estavam apenas lá na mesma casa, mas separados de corpos. Os filhos crescidos começaram a crescer, se tornar adolescentes, iniciaram ali a juventude e presenciavam toda aquela relação doentia, toda aquela discussão, todas aquelas ofensas. Irmã Mara então pede a Deus em oração uma igreja que ela se sentisse bem. A irmã Mara não fazia ideia, mas Deus iria mudar a vida dela no momento em que ela mudasse de igreja. A gente não está aqui para ofender a igreja de ninguém. Eu só estou contando o testemunho da irmã Mara. Foi isso que ela sentiu. Toda igreja que pregar o Evangelho de Cristo é abençoada. Fora disso, a gente não pode abençoar, senão a gente iria contra o Evangelho. Ela conheceu a igreja da Graça da Penha. E o irmão Marcelo continuou indo junto. E naquela época o coração da irmã Mara começa a ser quebrantado. E finalmente, pela primeira vez, as orações dela mudam. Mara começa então a orar diferente.
E ela ficou lá na Igreja da Graça há alguns anos. E aí, em 2019, o pastor Anderson assume a Igreja da Graça da Penha. E ela continuou mais firme do que nunca. E mais separada do que nunca também. Vocês percebem? Havia ali uma briga, uma luta espiritual. Mara era crente de boca para fora. Mara ia para a igreja, ela orava, mas ela não era convertida, ela não era cristã. Quantos crentes estão na igreja hoje em dia, nas igrejas de Cristo assim? 10 anos eu sou crente, 10 anos, 20 anos eu já estou na igreja, mas eu não sou igreja, não adianta nada. De nada adiantaria até haver uma conversão. A igreja onde o pastor então agora pastoreava, ela, por causa da pandemia e dos problemas, acabou fechando em 2020. Nasce então a Igreja Cristã Sacerdócio Real Ministério da Família. Isso aqui que vocês estão hoje. Glória a Deus. No ano de 2023, ano passado, gente, em um culto, Deus usa o pastor Anderson aqui nesse altar para falar sobre mágoa. E ele estava falando crente, com cristão, crente que guarda mágoa, ressentimento, raiva, ódio, né? Troço brigo porque o irmão não deu bom dia, troço brigo porque o outro às vezes está com tanta coisa para fazer. Então o pastor Anderson pregou sobre essa palavra aqui. E meus irmãos, quando a gente abre um culto, por coincidência, hoje, durante a palavra que o pastor Anderson algumas vezes disse, presta atenção na palavra. Vocês lembram? E quando a gente abre um culto que a gente fala, não se despeçam. Deixa tudo lá fora, deixa teus problemas. Confia, porque nós estamos sob a direção do Espírito Santo de Deus. A irmã Mara estava ligada na palavra naquele dia, graças a Deus. E ela levou para casa a melhor parte. No meio daquela pregação, o pastor Anderson fala algo que ela separou para ela, guardou no íntimo do coração dela. O pastor dizia assim: não espera pelo outro, não. Dê o primeiro passo você. E Mara deu o primeiro passo. Eita, glória a Deus. Aí ela já estava convertida, de coração quebrantado. A irmã Mara poderia estar naquele culto, naquele dia, ela poderia estar na igreja e ela poderia ter voltado tão vazia da forma que entrou, mas ela se ligou na palavra do Senhor, ela estava atenta à pregação que o pastor estava ministrando. O pastor Anderson entregou a palavra, mas quem guardou aqui no íntimo do seu coração foi ela. Aquela palavra mudou a vida daquele casal. Porque o que a Bíblia nos ensina? Que a mulher sábia edifica a casa. Foi o que ela fez. Passou alguns meses. Vocês estavam achando que na primeira semana ela já foi lá e falou: eu te amo, Marcelo. Não. Passaram alguns meses. Mas agora ela já sabia a direção. Agora o diabo estava no lugar dele. Estava ferrado. Ela estava convertida. Em setembro de 2023, gente, ali atrás, é só janeiro de 2024. Setembro de 2023, está logo ali. Ela toma a atitude mais linda da vida dela, mais corajosa. Ela se revestiu do alto. E ela chegou em casa
e convidou Marcelo para conversar. Amém? Cheia de autoridade, mas uma autoridade positiva. E a primeira coisa que ela fez foi o que o cristão faz, foi o que o pastor ensinou naquele dia. Ela deu o primeiro passo e ela confessou para ele que várias vezes ela pediu para Deus para que aquela separação acontecesse logo. E depois disso ela pergunta para ele se era desejo do coração dele também se separar. Ele disse que não, nunca foi desejo se separar. E aí ela pergunta se ele quer se reconciliar. Gente, vocês percebem que ela pediu ele em casamento de novo? Dessa vez foi ela. Esperta. Ela pediu ele em casamento. Ela perguntou se ele queria se reconciliar e ele disse sim. E para fechar aqui com chave de ouro, agora eles já estavam de mãos dadas. Vai segurar a mão de sua esposa aí? Olha que bonito. E para fechar com chave de ouro, eles pregaram uma peça, gente, naquelas pessoinhas que tanto sofreram naquela casa, viram tudo, os 2 filhos, agora adultos. E ela convidou eles, né? Ela e o Marcelo, e ficou um de cada lado, como eles viviam sempre. E ela falou para eles: olha, eu quero contar que eu arrumei um namorado. E eles disseram: mas a senhora está muito velha para isso? Como assim? Eu arrumei um namorado, um novo namorado, e eu vou viver com ele. E os filhos ficaram perplexos. Mãe, a senhora já está velha. Mãe, a senhora... Ela falou: que velha nada. Eu arrumei um namorado e é isso mesmo. E aí, gente, graças a Deus ali, contaram para os filhos. E ela disse que o namorado que ela tinha arrumado era aquele que sempre esteve lá. Era o Marcelo, aquele lá de 26 anos que casaram. E os filhos, por conviverem tantos anos, com tanta briga, com tanta discórdia, com tanta agressão verbal, não acreditaram não. Levou algum tempo para que eles acreditassem que os dois estavam juntos. Essa é a história e é um testemunho de vida. Nós estamos aqui, eu e você hoje, presenciando esses dois aqui de mãos dadas, porque Deus é fiel. Você pode aplaudir Ele no nome de Jesus? Continua gravando. Amém, gente? Amém. Glória a Deus. A Bíblia diz que o que Deus uniu, o homem algum o quê? Separa. Então, que bênção, emocionante, né, pessoal? Que lindo. É isso que Deus faz na vida daquele que abre o coração para Deus. A pessoa, mesmo estando, pessoal, às vezes dentro da igreja, às vezes ela, ou ele, né, tem um entendimento cego, não consegue enxergar. Olha, vamos fazer assim, você sair daqui hoje, faça com que o seu lar seja um lar de bênção. Faça com que a sua casa seja uma casa de bênção. Você vê que demorou para a ficha dos filhos caírem, né? Tipo assim, não acredito não, acho que, né, e tal, né? Hoje eles veem que realmente, graças a Deus, Deus restaurou o casal. Diga graças a Deus. E agora nós vamos ungir, consagrar a vida deles e consagrar as alianças, né? Renovação dos votos. Vai fazer 39 anos de união. Eu sempre digo, irmãos, que a aliança ela tem um começo e ela não tem um fim, né? Quem é casado aí? Levanta a mão. Eu sou casado. Está com a aliança no dedo, irmão? Ei, pastor, não estou não. Compra nem que seja de chiclete lá, irmão, porque a aliança representa o quê? Comprou? Isso, né? Imagina o pastor sem aliança sendo
casado e ela está solteira, não, né? Representa um compromisso. Então, a aliança, irmão Marcelo, irmã Mara, ela tem um início, mas não tem um fim, né? Assim também seja a vida de vocês. 39 anos de casado, vão fazer 40, que muitas datas como essa se completam na vida de vocês. São os nossos votos por vocês, amém? E acredito que de todos os irmãos, amém, gente? Amém. Gostaria que vocês estendessem a mão para cá, uma mão para cá, por favor, em nome de Jesus. Segura aqui, mamar as crianças, segura aqui. Aliás, vamos fazer isso agora. Pode subir aqui, ô Jorge, para filmar. Estenda as mãos para cá. Meu Deus, eu venho a Ti neste momento consagrar a vida do irmão Marcelo, antigo, da irmã Mara. Meu Deus, esse testemunho lindo, meu Deus, que foi citado aqui hoje, que sirva de exemplo para muitas pessoas, meu Pai. E que, meu Deus, as bênçãos espirituais sejam derramadas sobre a vida de cada casal, Pai. Meu Deus, e que a partir de hoje, meu Deus, também o casamento de cada pessoa que está aqui seja renovado e transformado. Coloca o óleo do Senhor sobre as alianças, meu Deus, assim como essa aliança ela tem um início e ela não tem um fim, meu Deus, assim também seja, meu Deus. Oh, meu Deus, o casamento da irmã Mara com o irmão Marcelo, Pai. É o que nós te pedimos para a tua glória, em nome de Jesus. Todos que creem, digam amém? Amém. Graças a Deus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Agora vem um pouquinho para cá, de frente um para o outro. Primeiro ele ou primeiro ela, pessoal? Primeiro ele, vai lá. Coloca aqui a aliança na mão. Não coloca toda, só coloca na pontinha, segura a mão dela. Agora, olhando nos olhos dela, você vai falar alguma coisa do seu coração. Fala ou não fala, gente? Sim ou não? Olhando para ela, irmão. Já? Vamos aplaudir o Senhor. Pode colocar. Vamos ver agora ela. Aqui. Estou trocando, irmão. Desculpa. Ó. Amém, Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor. Dá um beijinho agora. Ai, que lindo. Vamos aplaudir ao Senhor. Que lindo, né, gente? Que Deus abençoe e que você receba a bênção, a unção do casamento sobre a sua vida, amém? Amém, pessoal? Então, se tem alguém dormindo no 0 a 0, né? Pelo amor de Deus, muda.